sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo da belíssima obra Mediunidade e Evolução, de Martins Peralva, editada pela Federação Espírita Brasileira. E hoje vamos para o capítulo 13, cujo título é Escolhos da Mediunidade. E o nosso amigo vai analisar uma fala de Emmanuel, em que ele diz assim: qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhes posam obrigação, por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. E após essa fala tão lúcida de Emmanuel, né? A mediunidade é para todos, mas acontece que ser um bom médium é desafiador. Ele vai trazendo para nós essas considerações. A mediunidade é meio de que dispõem os espíritos para as suas comunicações com os encarnados. Através dela, ocorrem fatos sublimes ou negativos, seja do ponto de vista fenomênico, no que tange à evidência e comprovação da imortalidade da alma e da sua comunicabilidade com os vivos do mundo físico, seja do ponto de vista intelectual, espiritual. Todavia, pela mediunidade mal iniciada, mal conduzida, mal orientada, mediunidade sem Jesus e sem Allan Kardec, a serviço de humanos interesses, podem surgir consequências imprevisíveis. Então, essa questão, né? A mediunidade de qualquer jeito. A mediunidade sem orientação. A mediunidade pela mediunidade em si. Então, a gente sabe que não dá certo. E não é a gente achar que não vai dar certo, não. A experiência comprova que não dará certo, né? Então ele vai falando, são os escolhos da mediunidade, seus perigos, seus obstáculos. E aí ele vai analisando os problemas que podem ocorrer. Eu creio até, meus amigos, que esta lição não vai dar para um programa só não. Porque realmente, para relacionar problemas, nós estamos sozinhos, né? E os problemas são muitos quando não há orientação. A gente vê, meus amigos, que nas tarefas mais simples, se a gente conduzir mal, as coisas não ocorrem conforme esperado, cria mais problemas. Numa simples lavagem de roupa, né? Se eu pego uma roupa que desbota, que solta a tinta, junto a uma roupa branca, às vezes a roupa branca ela está até relativamente limpa, né? É só uma poeira, um suor, alguma coisa assim. Mas aí se eu colocar junto, sem cuidado, daqui a pouco eu vou ter duas situações. A roupa que está desbotada e a outra roupa que vai estar toda manchada. Não é assim que acontece na vida da gente, meus amigos? Então, é o cuidado que a gente tem que ter da disciplina, que às vezes parece que é constrangimento. Mas se nós entendermos bem, a disciplina é uma forma de facilitar a nossa movimentação na vida, de organizar o nosso pensamento, não é, amigos? Ainda como espíritos imperfeitos, os nossos pensamentos são mais ou menos tumultuados. Quantas vezes a gente tem que fazer listas para a gente não se perder? Quantas vezes, amigos? Essa é a nossa trajetória de espíritos ainda necessitados de cuidado, de carinho, de evolução, não é? Então, quando se dá instruções, não é para manter ninguém refém, não é para ser dono da verdade, mas esses amigos espirituais, eles estão tentando facilitar um tanto a nossa movimentação
para que não exista embaraço. E a palavra embaraçar mostra bem isso, né? É assim, você pode andar reto, mas se daqui a pouco a gente começa a dar passos errados, a gente vai dar embaraçado numa linha. E desemparar em trabalhos manuais, porque nós aqui no Tereza estamos trabalhando agora, né, um grupo de artesanato, nos gorros para a Jornada de Francisco, para distribuição na rua. E aí, assim, a lã, ela vem muitas vezes embaraçada. Se você, por pressa, começar a pegar a lã embaraçada, vai chegar uma hora do trabalho, justamente que você está no auge, que você vai ter que parar e vai ser difícil. Mas se você desembaraçar a lã todinha antes, formando um novelo, o trabalho caminha bem. Aí alguém fala assim, mas perdeu um tempo do princípio, tudo bem. Mas essa perda de tempo do princípio, a chamada perda de tempo, vai ser compensada pela produtividade. Na mediunidade é assim. Tem gente que acha que é perda de tempo frequentar reunião pública, fazer estudo e se afinizando para casa. Mas esses amigos que agem assim, com certeza é aquele médico que vai passando o tempo para estar lá. Muitas vezes aquele que se apressa, quando ele descobre que a mediunidade não é exatamente aquilo que ele espera, o que acontece? Ele acaba saindo. E às vezes, meus amigos, sai numa situação tão complicada que a pessoa não consegue engatar de novo, né? Resgatar de novo o trabalho da casa. Porque ou criou problema com alguém, ou uma interpretação infeliz de um evento, de um acontecimento, então vai ser aquele médium, aquela pessoa desajustada na tarefa. Por quê? Porque não desembaraçou antes. Eu vou falar desembaraçada aí na metáfora, né? Não se preparou antes. Então é assim, o preparo em tudo. A atividade física. O que tem antes da atividade? O aquecimento. Mas aí aquela pessoa, às vezes, muito apressada, não, eu quero começar logo fazendo atividade. Ela pode ter um mal-estar. Sua produção vai ser comprometida. Por quê? Porque ela não se preparou convenientemente para a tarefa. Então, queridos, são esses cuidados. E aí vamos olhar esses cuidados dos amigos espirituais como carinho. Vamos olhar como proteção, como a visão de alguém mais experiente que está passando para nós algo para a gente não cair no mesmo ponto. Isso é caridade, isso é bondade, isso é misericórdia. Então, o nosso querido Martins Peralva, no capítulo 13 do livro Mediunidade e Evolução, intitulando Escolhas da Mediunidade, em que ele vem analisando uma fala de Emmanuel, quando ele diz que qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no Ministério do Bem é fruto da experiência de quantos lhes posam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. É interessante que Emmanuel fala dia a dia, tá? Não é só no dia da tarefa mediúnica, não. A mediunidade, ela vai exigir esse preparo diário, ela vai exigir dedicação, ela vai exigir o chamado devotamento, né? Mas aí eu vou ficar só pensando na mediunidade? Não. Eu tenho a consciência que eu sou médium todo dia. Então, o cumprimento dos meus deveres, né, das minhas tarefas profissionais, tarefas domésticas, as minhas tarefas, para quê? Para haver espaço na minha cabeça, para bem exercer a mediunidade, organização da nossa vida, né? Eu falo muito isso, gente. Para que eu vou estar criando dívidas materiais, econômicas, financeiras e até dívidas morais, se isso vai atrapalhar meu pensamento? Então não é melhor adiar? Vou comprar aquilo que eu posso comprar. E aí a Nádia, do Couto Vale, ela fala lindamente sobre essa questão do consumismo, né? No seu livro, quando a gente faz assim, às vezes é melhor você esperar um pouco mais e comprar algo com qualidade do que você comprar todo dia a mesma coisa. Isso dá tranquilidade ao coração, ao pensamento, dá mais leveza à vida. E nós, como espíritas e como médiuns, poderemos viver
ter uma forma de vida mais leve, mais suave, para que o nosso tempo seja ocupado com aquilo que deve, que merece ser ocupado. E aí o primeiro ponto que ele vai trazendo para nós é o problema moral. Sobre o ponto de vista técnico de sua realização como fenômeno, a mediunidade independe do fator moral. Quer dizer, é a questão, vamos falar assim, fisiológica da mediunidade, não é? É a questão fluídica, é a questão magnética, é a questão da atração. Isso independe do fator moral. Há medianeiros evangelizados, como os há, em grande número, inteiramente infensos a qualquer programa superior no que toca ao comportamento individual, bem como a aplicação de suas faculdades. Então, a gente sabe que, muitas vezes até, quem procura exercer a mediunidade com Jesus é visto como carola, é visto como chato, é visto como intransigente no próprio grupo em que ele exerce a mediunidade. Ele começa a incomodar. Porque muitos médiuns pensam que o cuidado com a vida moral é só na hora do exercício da mediunidade, como se fosse uma maquiagem. E, na verdade, né, a maquiagem não vai resolver esse problema da gente. Não vai resolver o problema da gente. A maquiagem, qualquer água vai limpar, não é? E às vezes vai até ficar manchada, vai ficar mais feia. Muitas vezes até a maquiagem vai comprometer a pele. Então não é só na hora do trabalho mediúnico. Por quê? Porque a mediunidade é uma ferramenta para eu ser feliz, para eu crescer. Então, o cuidado moral não é só na hora do trabalho mediúnico. O cuidado moral é fator de crescimento, é fator de equilíbrio, é fator da gente angariar grandes e bons amigos, é fator de tranquilidade íntima, de paz íntima. Então, não é só na hora do trabalho. A gente poderia gravar na alma os momentos felizes daquelas preces, daquelas tarefas, né? E ter esses momentos como referência de sustentação naquelas outras horas em que nem sempre a gente consegue com essa facilidade. A hora dos conflitos familiares, né? Dos conflitos profissionais, da própria estrutura social. Então, a gente aprender a vibrar na paz, a vibrar no amor, a desejar o bem. E ele continua. Contudo, sobre o ponto de vista dos frutos, dos resultados, o fator moral é de profunda importância. Isto porque os bons médiuns sintonizam com bons espíritos, assim como servidores incorretos, irresponsáveis, sintonizam com entidades do mesmo teor. Então é assim, a técnica mediúnica está aí, a questão técnica, né, fisiológica, mas a qualidade da produção mediúnica vai depender essencialmente do médium. E a sintonia espiritual não é só no momento mediúnico, não, é no nosso dia a dia. E aí, muitas vezes, despreocupados, né, da minha questão moral, eu não sei por que eu atraio espíritos zombeteiros, eu não sei porque eu estou sempre metida no meio de uma confusão, eu não sei porque a incompreensão vive me rondando. Mas vamos pensar, qual é o tipo de pensamento que eu abrigo? Eu acredito realmente nas expressões de paz, de luz, do Evangelho? Ou isso é só um detalhezinho na minha vida? Percebeu, meus amigos? Então, ele coloca assim, médios sérios atraem espíritos sérios. Médios levianos atraem espíritos levianos. O ensino vem dos espíritos superiores. Procede de Allan Kardec e Leon Denis, o de Emmanuel e André Luiz, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que expendem sobre o assunto judiciosas considerações. O medianeiro que não se ajusta aos princípios morais
pode ser vitimado pela ação do mundo espiritual inferior. Então, esse é o risco que a gente tem, não é? E aí eu falo que eu estou obsidiada por causa da mediunidade. Não. A minha obsessão vem do descuido que eu tenho em relação à minha moralidade. E aí vem um outro fator: esgotamento físico-mental. Um dos escolhos da mediunidade é a sua prática como médium cansado, em decorrência de atividade desordenada que sobreexcede sua capacidade física. Observa, né? Ah, mas aí o que eu vou fazer? Vou deixar de trabalhar? Não. Mas a gente tem que ter cuidado com o esgotamento no nosso dia a dia, meus amigos. Aqui o programa é gravado. E eu, no último dia 25, no último domingo, 25 de maio, fui fazer um estudo lá na Sociedade Espírita Ana Viana, uma casa amadíssima do meu coração. E essa casa é em São Gonçalo, eu moro na Tijuca. E aí eu tinha, né, dia de domingo, é o dia da atividade social, café com fé. Dessa vez eu não passei nenhuma manteiguinha no pão, não. Eu abri o livro da assinatura, né, coloquei lá alguma coisa para ferver, água do café, água do chá, coloquei um cachorro quente que havia sobrado e nós congelamos da festa última para ser colocado e sair. E aí a gente vendo pelo aplicativo, eu não tenho carro, né? Não tenho automóvel. Aí daria que passaria 7 horas um ônibus aqui na Conde Bonfim, perto de casa. É o ônibus que vai até São Gonçalo. Só que eu saí, cheguei, esperei até 7h10, não veio. Aí peguei um outro ônibus. Para saltar na Leopoldina para conseguir um outro. No que eu salto e vou para um lado errado, encontro uma senhora que eu pergunto assim: a senhora sabe se passa ônibus daqui para São Gonçalo? Pela voz ela falou assim: ué, a senhora é a Deusa Nogueira, da Rádio Rio de Janeiro, que vai para a Sociedade Ana Viana? Ela deu todo o meu roteiro. Eu falei assim: sim, minha amiga. E aí, ela me ensinou, e foi interessante que deu tempo de eu atravessar, pegar o ônibus, encontrar com a Gleice no lugar certinho e chegar à sociedade. Olha só, fiz o estudo com muita alegria, né? Ao sair, eu iria passar para a casa da família, e eu peguei, me levaram até um ponto de ônibus excelente, peguei um ônibus que vinha para Leopoldina novamente. Mas o ônibus deu uma volta para Niterói, gente. E eu conheci lugares bonitos, e eu desfrutei. Então eu falei assim: olha que passeio bom. Aí cheguei na casa da família também, no momento que conversamos muito, tudo isso. Na volta, eu peguei o BRT, também fiquei desfrutando, fui até o Terminal Gentileza, peguei o ônibus para casa. Percebemos? Eu me forneci um momento de passeio. Tive o trabalho lá, espiritual, do estudo, mas aquele movimento me refez. Aí cheguei em casa bem, né? Muito bem. Depois, daqui a pouco, né? Com o marido, com o Heber, fizemos o nosso lanche de domingo, né? Com calma, tudo isso. Tomamos um banho. Olha o refazimento. Porque nós, médios, necessitamos disso, gente. Alguns de nós temos, assim, não é por sermos médiuns, mas pelo próprio ritmo de vida, a gente aguenta bem a carga de trabalho, mas não é todo mundo que aguenta. A gente aguenta não ter as 8 horas de sono, mas tem gente que precisa. Então eu tenho que ler no meu organismo como é que eu funciono, para quê? Para eu chegar no trabalho bem. Às vezes, eu chego no trabalho reclamando que eu tô cansada, que eu tô esgotada e que não é brincadeira, vindo sacrifício. Percebemos? Ah, mas aí, Deus, e quando eu chego cansado e esgotado? A gente tem, toda casa espírita tem, numa mínima pia em que eu possa lavar o meu rosto, lavar os pulsos, né? A gente pode até ter por hábito
ter um lencinho de papel, alguma coisa assim, que dê um reconforto físico, né? Beber com lentidão um pouquinho de água, respirar fundo, fazer a minha prece, tudo isso, gente. Desacelerar. E no momento que eu estou respirando com calma, a própria espiritualidade da casa há de colocar recursos para o refazimento, fluidos de refazimento, para que eu chegue bem. Então, o meu objetivo vai ser chegar bem à tarefa. Para quê? Para honrar aquela espiritualidade que me deu o trabalho. E aí ele continua: o esgotamento físico e ou mental, antecâmara da estafa de recuperação difícil, debilita as energias do medianeiro, podendo, dependendo da sua resistência moral, torná-lo vítima de espíritos maldosos. Então logo perceba, pronunciados sinais de fadiga, além da normal, deve o médium confiar-se a repouso e tratamento por tempo adequado para que o refazimento se faça. E aqui é a questão do autoconhecimento. Não estou bem? O que me descansa? É dar um passeio? É o contato com o mar, com a vegetação de floresta. Para mim, floresta faz muito bem, né? E aí eu vou procurar isso que me faz bem. Para muitos de nós, não precisa nem ser um dia, uma semana, um mês, nada disso. Para muitos de nós é a simples passagem, né? O andar uma tarde na praia é uma coisa boa. Se oferecer, gente, um alimento bom, quer dizer, um momento de prazer, oferecer uma boa música, ver um filme que possa relaxar. Então, cada um de nós vai procurar como é que eu fico bem, o que é que me faz bem. Algumas pessoas caminhar, né? Então tem vários recursos. E aí eu tenho que pensar assim, o estado normal está bem. E eu não hei de usar do mal-estar, do cansaço, do estresse para estar fora do trabalho ou para pressionar as pessoas, né? Para ser uma presença desagradável. Porque o trabalho de Jesus, o evangelho é a boa notícia. E como está lá na fala dele para Bartolomeu, no Boa Nova, a boa notícia é de trazer alegria. Então o trabalho mediúnico há de ser, para cada um de nós, uma fonte de alegria, uma fonte de renovação, uma fonte de equilíbrio, uma fonte de compreensão, uma fonte em que o amor vai jorrar. É esse o objetivo do trabalho mediúnico na vida de cada um de nós. E esse amor jorrando vai nos ajudar. Eu esqueci de falar também o passe. Porque às vezes eu sou médium, eu acho que eu não preciso de passe. Mas quantas de nossas casas têm o passe na reunião? Outras têm o passe de tratamento. Aí eu tô cansada, tô esgotada. Então naquele dia eu vou para a reunião, assisto a reunião, me preparo e recebo da casa o passe de tratamento, né? Recebo da casa a água fluidificada, o trabalho que a casa me oferece. Então são recursos que a gente tem para estar bem, gente. Para produzir um trabalho de qualidade, para a gente se apresentar da forma melhor possível a essa espiritualidade que nos abraça, que nos abençoa, né? Que nos orienta. O objetivo é esse. Eu não tenho por que apresentar o pior se eu posso apresentar o melhor. Então que a gente possa ter esses cuidados. Como eu falei, o nosso Martins Peralva, ele vem pontuando essa questão dos escolhos, problema moral, esgotamento físico e mental, evocações, interrogatórios, futilidade, disharmonia, gratuidade, trabalho isolado, médio dirigente, animismo, mistificações, endeusamento de médiuns, falta de estudo, ausência do trabalho, educação mediúnica. São muitos itens. Hoje nós vimos apenas o problema moral e o esgotamento físico e mental. Nos próximos programas, continuaremos a estudar, tá bom? Fiquem com Deus, muita paz e aproveitem para descansar um pouquinho ainda hoje, certo?
Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.